Hatake, todo mundo sabe, eu tenho pinta de Hokage. Tá Neymar na minha fazenda, Mano, cê não viu nem a minha... Salve, meus queridos amantes de SCP, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.0. Indo pra cá porque ficou na frente, Zé. Faz tempo que nós não falamos de SCP e eu tava dando uma olhada lá no Detetive Void e vi esse SCP aqui. É o SCP-001, Rei Escarlate. Basicamente eu imagino que esse cara é o primeiro, é o dono de tudo, é o cara que criou os bagulho. É tipo o Muzan, se for colocar uma analogia. Eu não sei, eu só sei que escutei falar alguma coisa desse Rei Escarlate no meio das lives lá, galera conversando e lá. Agora eu vou descobrir quem é, mano. Então você também não sabe, ou se você gosta de SCP, a tua missão é uma só, meu querido. Deixa like nesse vídeo. Se esse vídeo pegar um recorde de like bom, eu trago mais, mano. É fato, é lógico. Se o vídeo tem mais visualização, vocês mostram que querem mais com um like. É só deixar o like. Não tem erro. E se inscreve. Ajuda nós. Lembrando que aqui é vídeo novo todo dia. Temos live, temos shorts. Mano, aqui tem tudo. É só você colar. Não foi notificado. Quer saber se tem vídeo? Cola aqui, mano. Passa. Uia, tem vídeo. Clique e assiste. Confia. Só trago qualidade. Coisa, ó, finérrima. Já coloquei meu fone. Vamos ver isso aqui então. Simbora, Detetive Void. Mostra pra nós quem é esse Scarlet King aí. 1, 2, 3. Vai. Você reparou que já no início já avisou, né? Vai ter sangue e os cambal, mano. Cuidado. Pra quem é fraco. 7 selos, 7 anéis são 7 noivas para o Rei Escarlate, então. Eles se reúnem em volta do leito de nascimento, os tolos e os eruditos. Eles temem a criança que está para nascer, cuja voz deixará os céus fendidos. No dia de hoje, eu vou regalá-lo com uma história sobre o mais jovem entre os irmãos, sobre a ascensão de um novo rei e seu sangrento legado. E obviamente vou esclarecer os mistérios e revelar o segredo mais sombrio da fundação. O que eu vou te dizer diz respeito ao SCP-001, o Rei Escarlate. O mais jovem deus da antiguidade nasceu quando a árvore do conhecimento foi plantada e ao nascer recebeu o nome Karak. Ele era o caçula dos 9 irmãos da terceira linhagem. Caraca, que pequeno! Os outros deuses mantinham o equilíbrio entre luz e escuridão, e apenas Karak enxergava a transgressão do mundo, que o atormentava de modo insuportável. Esse sofrimento incessante que provocou a terrível transformação de Karak. A maioria das informações sobre o Rei Escarlate é obtida através de manuscritos antigos e lendas contadas, e são portanto transmitidas por símbolos e poesias. Sua imagem pode ser encontrada em todos os mundos conhecidos pela Fundação. É um grande mal adornado pela realeza e representado por uma cor carmesim. Karak cometeu o primeiro e mais terrível pecado, o fratricídio. Ele destruiu seus irmãos e irmãs, consumiu sua carne, sua força, sua sabedoria. Agora quase invencível, ele continuou a devorar divindades menores, tentando acabar com o sofrimento do mundo, destruindo assim tudo o que neste existia. E assim, Karak tornou-se o monarca carmesim, o devorador do medo, e passou a cometer o segundo grande pecado. A princesa na torre está escondida distante. Nada sob o céu pode manter o noivo longe dela, não obstante. Reúnem-se com sorrisos maliciosos os falecidos e os sem alma. Embora a alma dela seja leve, manterão-na em sua cama as mentes mais cruéis e sem calma. O patriarca Carmesim reuniu sua escolta e devorou todos os que não se curvaram diante dele. Aquela que se recusou a reconhecer seu poder como o mais belo e mais sábio entre as deusas foi Sana. Assim, ele a levou à força como sua esposa. E então, 7 dias depois, ele destruiu a deusa e consumiu seu sangue. A partir deste momento, o deus antigo passou a ter o nome Knithgor,
que significa o Rei Escarlate. Em seu leito de morte, Sana deu à luz 7 filhas, as quais Karak fez suas noivas. Para que elas não morressem como sua mãe, ele selou cada uma delas. E cada uma delas deu à luz monstros chamados Leviatãs, assim iniciando as 7 ordens da abominação do exército do rei. O oleiro diz a seu aprendiz que preparasse 7 jarros. 6 foram feitos com graça e habilidade. O último foi por suas mãos arruinado. A primeira noiva, a Tivik, era a favorita do rei e recebeu o selo do domínio. As filhas dela se tornariam as mais belas e zelosas armas na guerra enfrentada pelo monarca. A segunda, a Agor, recebeu o selo do desespero e pôs no mundo uma miríade de monstros que conduziriam seu mestre à vitória. A Distat desprezava as outras irmãs e seus filhos carregavam o seu selo da devastação. A Zie, a quarta noiva, assumiu a forma de uma terrível fera sob o emblema da ira. Ela pariu monstros com armaduras impenetráveis e com a habilidade de se curarem. Os filhos da quinta noiva, Anut, em virtude do selo da necessidade, foram particularmente dotados de magia. O monarca Carmesim, então, temendo uma revolta, aleijou todos eles. A Telif, a sexta noiva, preferiu permanecer na solidão. Então, segredo tornou-se seu selo. Os seres que ela pôs no mundo eram capazes de alterar suas aparências, tornarem-se invisíveis e até abrirem portais para outros mundos, permitindo a passagem de um sangrento exército. O rei está usando suas roupas de cortejo. As noivas estão em suas camas, não esqueças. Os príncipes não nascidos dormem e anseiam por erguer suas cabeças. Eu tô aqui congelado, As galinhas véio. estão no galinheiro e 7 ovos foram postos. E então, no escuro da noite, a raposa roubou os 7 ovos. Era uma vez os Leviatãs que quase destruíram a árvore do conhecimento. Para detê-los, os poucos inimigos do monarca Carmesim ocasionaram uma grande inundação. Um dos exaustos Leviatãs foi banido para o mundo dos mortais para vagar eternamente. Ele é o Atante Keopanu, que significa o réptil indestrutível. Devemos concordar, é claro, que o SCP-682 bate exatamente com a descrição do filho de Azeb. A sétima noiva de Karak e filha de Sana, chamada Ahabat, era a mais fraca de todas as noivas. Além disso, o espírito dela não foi completamente destruído pelo rei. Ela criou heróis para tentar acabar com o reinado dele, mas todos foram derrotados. Com a história do Rei Escarlate agora contextualizada, retornemos à Fundação SCP. Um dia, 7 noivas foram postas sob a custódia da Fundação. 7 garotas foram resgatadas em uma batida policial em um armazém de um culto conhecido como as Crianças do Rei Escarlate. 6 foram impedidas por seus elos. 6 não mais cantarão. Vem a 7ª libertar-se e todos os sinos tocarão. Um dia depois, uma das garotas capturadas começa a ter contrações. Ela dá à luz uma estranha criatura que tira a vida de muitos civis inocentes. As meninas foram posteriormente levadas pela Fundação. E a elas atribuíram os seguintes números: SCP-231-1 até o -7. Isso vai arrebentar. Acontece que elas eram canais para as noivas de Karak, que são de outra dimensão. O primeiro veio ao mundo, pondo os pássaros a cantar. Seus choros gritados abalaram tá muito os louco, céus, mano, narrando isso. o seu rei a chamar. A lâmina do médico traz a segunda vida ao mundo. Prematuramente, sob uma lua silenciosa, a bandeira vermelha do rei se desenrola. A primeira garota morreu ao dar à luz uma entidade anômala. Sabe-se que isso ocasionou um evento catastrófico que afetou muitos. Um destino semelhante também teve a segunda noiva. Os cientistas da Fundação tentaram remover o feto, mas não tiveram sucesso. Da terceira noiva, seus gritos de socorro foram ignorados, bem como seu clamor. Ela encerrou sua vida com uma faca e a cedeu ao nosso Senhor. A quarta apronta uma adaga e a enfia em seu coração. A perfeita cura pode purificar o que o rei separou? Não.
A quinta do coroado estava sob o ato da raposa ruindo. O recanto foi fendido por um poderoso trovão, um apocalipse surgindo. Tá com uma bazuca aí, A velho. SCP-231-3 faleceu, incapaz de resistir a um procedimento brutal chamado 110 Montauk. Esforços foram feitos para salvar a quarta noiva com a ajuda do SCP-500, pílulas estranhas que curam doenças mortais e feridas. Mas isso não teve sucesso e a menina morreu. A quinta irmã teve sua cria e destruiu toda a área 231 Aleph. No sexto dia, as paredes cederam e os oceanos cinzas agora são. Seu nascimento abalou a terra que tremia sob o chicote do rei no chão. As marés, a sétima noiva vai desfigurar, a lua não brilhará mais no firmamento. Chega a hora que não muito demora e ela dará à luz a morte do tempo. A perda da sexta noiva incomodou um dos agentes da fundação. Ele sentiu pena das duas garotas restantes e tentou salvá-las, utilizando um objeto anômalo. Ele foi, porém, impedido pelos guardas, e tanto o agente quanto o SCP-231-6 foram mortos no tiroteio. Apenas a sétima noiva sobreviveu e tem um papel especial na história do Rei Escarlate. O nascimento de seu filho foi impedido com sucesso por meio do procedimento 110 Montauk. Este é, talvez, um dos pontos mais controversos na história da Fundação. Foi a ideia-prima do Dr. Robert Montauk, que é o chefe de projetos do SCP-001, SCP-231 e SCP-2317. Ele estudou o Rei Escarlate por mais de 20 anos. Caraca, Segundo rumores, o procedimento que ele inventou consiste em abusar horrendamente a garota com violência e tortura. E ao que parece, foi exatamente assim que aconteceu. Depois, o líder do grupo Filhos do Rei Escarlate, Deepesh Spivak, foi descoberto pela Fundação. Seu grupo tentou invocar seu deus em nosso mundo, mas foram frustrados pela Fundação, que estava em conjunto com a CGO. Sabe-se que o culto fazia parte da Mão de Serpente, mas então os apóstatas mais tarde se separaram deles, formando seu próprio grupo independente. O médico nunca diz ao seu Deus o que ele deseja sinceramente. Em vez disso, ele se esconde e se lamenta em sua mente. A própria voz do Deus deles faz a escolha. Sua palavra tem clareza. Com medo e dor a deixai ficar, para que como a terceira não seja. Em entrevistas, Deepesh nunca teria respondido diretamente às perguntas de Montauk, mas em vez disso, indicou ao cientista como encontrar as informações necessárias e compartilhou insights e ideias interessantes. Acontece que quando Montauk começou a estudar ativamente os filhos do Rei Escarlate e monitorar suas atividades, o irmão do médico repentinamente desapareceu. Tomado por raiva e ódio, o cientista criou esse terrível procedimento. Quando o criador do culto trouxe isso à tona, Montauk ficou desconfiado. Após uma extensa pesquisa nos registros do Monarca Carmesim, o pesquisador percebeu que tinha sido enganado. Montauk foi induzido a criar um ritual com os próprios filhos do Rei Escarlate, que seria em benefício a seu deus. O cientista então tentou desprotocolar o procedimento, mas o conselho supervisor não assumiu esse risco. A arma do médico foi acionada quando já em sua orelha estava. Como ela foi maculada, a pobre criança, ao medo dele, foi dada. As memórias dela são inconstantes, mas a mais forte deve ficar. Quando suas lágrimas caírem, as drogas deles vão sua mente purificar. Então, sobrecarregado pelo estresse, Montauk foi para um lugar de onde ninguém volta. Após muitos desentendimentos, o procedimento marcado para a sétima noiva acabou sendo cancelado. Como resultado, ela deu à luz o SCP-999. Presume-se que ele é o herói que está destinado a derrotar o Rei Escarlate. Durante uma experiência com um réptil duro de matar, o monstro das cócegas fez a criatura feliz por certo tempo. Mas na época, o SCP-999 ainda era uma criança e ainda não tinha força total. Existe ainda outra lenda sobre a morte de Karak, ligada às 7 lanças do rei. Quando estão próximas, abrem um portal para outra dimensão. Quanto mais armas forem coletadas, maior se torna o portal, e assim todos os 7 pontos devem libertar o Monarca Carmesim. Os portais levam a Alágada, o reino do Rei Escarlate.
E foi assim que o ritual pôde convocar as 7 noivas para o nosso mundo. As lanças são lembradas no texto da profecia, segundo o qual elas derrotarão Karak. Harker, Fawn, Set, Exile, Imperatriz, Rabat e Isabel serão todas empurradas para o corpo do rei. Mas essa é outra história, já que marca o fim do mundo. Porém, a Fundação acredita que a própria existência do SCP-001 é apenas um cenário suspenso do fim do mundo da classe Tashkent. Se o Rei Escarlate entrar em nossa dimensão, então tudo deixará de existir. E agora chegamos às 2 perguntas principais. O que exatamente é o Rei Escarlate e por que ele é o SCP-001? Na Fundação, funcionários de diferentes níveis acessam informações diferentes. Portanto, alguns dos funcionários acreditam que o verdadeiro SCP-001, ou o Rei Vermelho, é o SCP-2317. Para ser mais preciso, esse é o temido Devorador, que está preso atrás da porta para o outro mundo. O monstro não era realmente o Monarca Carmesim, e a Fundação começou a falar sobre isso. Tudo isso foi declarado por Dipesh durante uma conversa com Montauk. Ele também argumentou que o Rei Escarlate não é uma deidade, mas sim uma ideia. Ele descreveu Karak como a personificação física do ódio do mundo antigo no mundo moderno. Desde que surgiu, Deus sente toda a dor e horrores do mundo que convergem nele, e assim é ele quem personifica esses sentimentos em todos os universos. Quando a Fundação começou a alegar que o temido Devorador era o Rei Carmesim, o Devorador provavelmente se tornou, na verdade, parte do Rei. Em outras palavras, o Rei não tem necessariamente um corpo no sentido tradicional, mas é mais provável que seja uma entidade multidimensional. Ele existe em muitos espaços e formas simultaneamente. É por isso que a Fundação não toma nenhuma medida impeditiva. Esta é apenas uma das teorias sobre o Rei Escarlate e que é, na minha opinião, a correta. A Fundação contém muitas criaturas que mudam de acordo com o modo que as pessoas as percebem, principalmente deuses antigos, e Karak é um dos mais antigos. Quanto à atribuição do primeiro número dos objetos SCP, existem no momento mais de 20 objetos com esse número. A versão oficial pela Fundação foi lançada intencionalmente a fim de esconder a verdade sobre o verdadeiro SCP-001, com a ressalva de que ele pode na verdade não existir ou pode existir em vários deles. Voltando ao Rei Escarlate, gostaria de salientar que, como ele é uma poderosa entidade multidimensional, porque ele não pode possuir vários objetos estranhos ao mesmo tempo, o filho da terceira linhagem pode muito bem ser um temido devorador, ou até pode se manifestar na forma de eventos, como os que ocorreram após a morte de suas noivas. Acredito que o que eu disse sobre o Rei Escarlate seja verdade. Ele só precisa ser entendido da maneira certa. Quanto ao verdadeiro SCP-001, bem, eu não acredito que seja uma única coisa ou criatura. Acho que é uma combinação de muitas peças, conectadas com um único alfa e ômega. Muito parecida com a árvore do conhecimento. A propósito, dizem que a biblioteca do Andarilho é a árvore do conhecimento. Ou você nunca ouviu falar nisso? Estou ansioso para ouvir seus pensamentos sobre... Pausa. Já pausa agora. Mano... Eu nunca fiquei com uma interrogação tão gigante na minha cara quanto nesse Rei Escarlate aqui. O cara tem corpo, o cara não tem corpo, o cara teve esposa, aí ele comeu o não sei quem, aí aí as esposas tiveram filhos, os filhos tiveram filhos, os filhos... Zaz, se vocês querem que eu continue ou se tem algum outro vídeo... sobre SCP, que dá uma explicação melhor sobre esse camarada aqui do Scarlet King, desse SCP maluco, por favor, diz aqui nos comentários. Demorou? Ou então já me explica logo aí. Que diacho é isso, velho? Caraca, que muito louco, mano. Eu fiquei metade do vídeo com cara de pastelzão. Tentando entender. Fazer o quê? A vida. Muito obrigado pela presença de todos vocês e até o próximo vídeo, é nóis. Falou! Para que elas não morressem como sua mãe, ele selou cada uma delas. E cada uma delas deu à luz monstros chamados Leviatãs, assim iniciando as 7 ordens da abominação do exército do rei. O oleiro diz a seu aprendiz que preparasse 7 jarros. 6 foram feitos com graça e habilidade.